Olha que gostoso. Ai, tá chovendo, que delícia. Olha que gostoso chovendo. Quem adora, na verdade, essa chuva toda são as nossas plantinhas, né? Em casa. Só que olha como a minha jardineira tá feinha. Então eu quero aproveitar esse momento que eu vou reformar para já reformar também, já dar uma cara nova para o meu jardim. Você sabe por quê? Me acompanha até aqui, ó. Olha isso. Não parece um quadro? São 4 janelas dos anos 50, tá vendo? Ó? Então o paisagismo ele não é qualquer coisa, ele faz parte da casa. E eu gostaria que essas 4 janelas fossem para mim um momento de estar próximo do verde, né? Essa é uma coisa que eu realmente estou priorizando agora nessa parte da reforma. E nesse dia de chuva gostoso, porque na verdade para falar de paisagismo nada melhor do que água caindo do céu, né? Quem tá vindo aqui em casa é o Luiz Felipe e o Luiz Gustavo, da Folha Paisagismo. Eu amo o trabalho deles e eles vão me dar algumas dicas do que eu devo fazer, como que eu posso ter a planta certa aqui para casa. E uma das coisas mais importantes também, que horas durante a obra eu devo começar essa parte do paisagismo. Eu começo antes, eu tenho que finalizar primeiro tudo para depois fazer o paisagismo, como que funciona isso? Então eu quero tirar algumas dúvidas que eu acho que também vão responder para você aí, que tem o seu jardim, que quer ter verde dentro de casa. Meninos? Tcharam! Tudo bem? Olha isso, gente. Quem conhece o chegou, Olha quem chegou. E aí? Tudo bom? Beleza? Bem-vindo. Vocês já sabiam, gente, que eles são gêmeos? Mas eu sou apaixonado com o trabalho deles, que é o Luiz Felipe, Luiz Gustavo, super gêmeos ativar. É bem isso. E que eu pedi socorro, né? Eu tava vendo já, a hora que abre a porta já é... Ah, então você já teve Eu já vi impacto. olhando lá de baixo. Né? Então você já tem um impacto. Ah, é? Já cheguei olhando. Então vocês já tiveram o impacto que eu imaginei. Se vocês repararem, ela é aquela janela ideal, sabe? Levanta aí para o pessoal ver, puxa os dois aqui, é a ó. que eu tinha em casa, acredita? Ah, é? Você tiraram? Não, na verdade é na casa dos meus pais, Ai, né? que Sempre lindo, foi né? essa janela. Então o que acontece com essa janela? Aqui foi o Franz Hipp que fez, que é o cara não que... de nada, né? Não. Sabe o Franz Hipp, que ele fez o Terraço Itália? Então se você reparar, a jardineira, ela é descolada, tá vendo? Mostra aí pro povo. Tá vendo? Ela é tem um vão, né? Ela tem um vão de uns 8 centímetros. E ela tem uns 6,60 metros ao total. Entendeu? É uma super floreira. O caimento é pra lá? Ele tem tem alguns caninhos no meio. Tem alguns caninhos no meio que a gente tem que ter sempre esse cuidado né? Tá. Ô, gente, olha que legal esses dois gêmeos aqui, sério. Agora vocês têm que ver as imagens, cara. Olha que legal. É muito bom isso. E aqui, que delícia. Ó, eu vou falar pra vocês. Eu sou apaixonado com água caindo do céu. Desde quando ela não atrapalha, porque às vezes atrapalha. Se você parar pra pensar pra gente tem que chegar depois. Não, e não tem que chegar antes pra preparar depois. O solo, não? Não, melhor não. Ó, tá vendo? Melhor já trabalhar no solo seco. Jura? Ó, vira lama. Isso já é uma dúvida legal. Mas e aí o que eu tava falando, foi assim, aqui a gente tem essas jardineiras, são alguns degraus assim verdes. E aí eu acho que é interessante a gente brincar com eles acontecendo aqui e esse jardim invadir ali. Então nem que seja no começo dessa jardineira, mas tem uma certa ligação, né? De espécies até. Tá. Pra parecer que esse verde daqui invadiu ou que esse daqui invadiu pra parte de fora. Adorei. Eu acho que é legal fazer essa brincadeira, do que tá fora, dentro, é uma mistura, né? Vocês sabem que eu tenho um monte de dúvidas que talvez sejam as mesmas dúvidas que vocês têm em casa. Então eu vou fazer a pergunta para vocês dois. E aí a gente vai meio que resolvendo a história. O que eu queria falar para vocês é o seguinte. Aqui o sol de manhã é muito engraçado, porque ele vem de lá. Só que ele bate naquele prédio ali, ó, que é um rebatedor, tá vendo? E ele invade aqui, então acaba vindo uma luz ali às 7 horas da manhã, mas invade uma certa claridade muito bonita aqui de manhã. Nunca deixa de estar claro.
nunca deixa de estar claro, ele vem nessa E claridade. na parte da tarde o sol entra aqui. Isso, aí na parte da tarde, principalmente no verão, o sol vem que chega lá onde está aquela bagunça dos quadros aqui, então ele vai acabar pegando essa extensão toda da parede até lá. Tá. E é uma coisa que eu às vezes me preocupo, porque eu falo assim, poxa, se tiver televisão, essas coisas queimam, né? Tipo, ela fica forte, então eu sempre fecho a janela. Certo. Mas para as Pra você plantas entender. é excelente, né? Na realidade, a gente vai ter sempre uma luz não tão intensa, um sol tão direto, né? À É uma tarde, coisa- sim. À tarde é... Mas o sol da tarde já é um sol menos Das 3 da agressivo tarde, do que o sol da Meio-dia. manhã ou a pino, Ah, né? é? Ah, é? Então, para as plantas é ideal, principalmente para essa situação que a gente está numa área de terra confinada, que se a gente tivesse um sol muito direto, a gente ia ter uma transpiração ainda maior e ia secar muito rápido, enfim. Ia Então ser não dá pra considerar sol muito direto quando é só 2 horas de sol? Não, Forte. principalmente eu acho que em vasos, cachepôs, floreiras, o ideal é que não tenha um sol direto muito incidente, porque ele seca muito, né? A Acaba terra, desidratando desidrata muito o muito as substrato, plantas. né? Aham. Já na Vou fechar terra de fazer mesmo isso. não tem problema. E vento aqui, bastante. Não tem vento não. Deixa eu puxar aqui, eu puxei pra mim. Vou fechar aqui, gente, por causa do barulho da rua, tá? Cara, não tem assim muito vento, assim, de chegar e falar, nossa, tá ventando tudo, tem que tirar. Não tem isso aqui. Mas eu tenho uma dúvida, algumas dúvidas que eu vou fazer. A primeira delas é o seguinte: a gente está fazendo uma obra. Qual é o momento de começar o paisagismo? É antes da obra, antes de pintar, quer dizer, a gente faz aquela bagunça à vontade, e aí quando termina parece que as plantas já pegaram, já aconteceram, ou é só depois que termina? Então, na verdade, cada obra é uma obra, né? Então, existem, sei lá, é diferente cada questão, né? Depende da infraestrutura. Algumas obras exigem uma Se exige infraestrutura... uma infraestrutura de obra para funcionamento do paisagismo, o ideal é acontecer antes. Começar logo Começa no início antes. da obra, né? Mas as plantas a gente deixa sempre para colocar assim, na etapa final de obra, ou até, por exemplo, a gente costuma dizer quando está entrando tapete, cortina, papel de parede, a gente entra com paisagismo. Com a planta. Eu jurava que vocês tinham que fazer antes, justamente porque Não. vocês precisam fazer bagunça, vai cair terra no chão. Então, a gente está acostumado vai- a fazer obra com carpete branco. Mentira. Porque o que acontece? O inimigo mortal das plantas. Tinta. Pintor, Hum, mármore e Marcenaria. gesso, por exemplo. Tudo que é pó, parece que a planta atrai, ela gruda no pó e fica aquela coisa branca, nevada. Fica horrível. Então a gente entra depois, quando acabou sujeira, Saiu a fez sujeira, a limpeza gente de entra. obra, a gente veda tudo e faz a parte Para do sujar um paisagismo. pouquinho mais com cuidado. Entendi. fazer- Agora aqui em casa a gente não vai ter quebra-quebra, né? Porque eu vou ter a estante aqui e aí eu vou ter uma pintura geral da casa, que eu acho que vai ser a grande história, o resto vai ser decoração. Que horas a gente acha que começa isso? Terminou pintura, começou a chegar móveis e tal, a gente pode Já montar pode o entrar, paisagismo. Já pode montar o O paisagismo. ideal é que sim, como a gente vai trabalhar junto com o paisagismo que vai acontecer na prateleira e aqui, às vezes é legal até a prateleira estar montada para a gente fazer o paisagismo e já fazer a composição que a gente quer. Ah, Porque que bacana. além dessas jardineiras que o móvel já tem, eu acho que é legal trabalhar com alguns vasos soltos até para dar uma equilibrada. Com certeza, aliás, Então, estou contando com isso, eu assim, acho porque... que Agora Ela sim, estando montada é o ideal. agora sim, a gente já é amigo há muito tempo, a gente já se conhece há um tempão, vocês sabem que eu viajo muito. Além de eu viajar muito, eu acho que as nossas plantas têm que ser a nossa cara. Eu tô certo? A nossa planta tem que ser a nossa cara. Ou seja, ela tem que ser uma sobrevivente. Quase uma autossustentável. Uma Aqui autossustentável. elas são sobreviventes. Elas são sobreviventes. Assim, eu sempre conversei, meninas, vocês sobrevivam, quem sobreviver fica. Não porque eu não cuide, mas é porque eu só cuido uma vez por semana. Porque é o dia que eu posso garantir que vai ter uma pessoa dentro de casa. Porque vocês já viram que às vezes eu passo 3 meses fora. É. E aí? O que a gente tem, por exemplo, na nossa casa de campo, que o Luffy ainda vai conhecer, Todo mundo vai conhecer. todas as plantas, elas recebem água apenas uma vez a cada 2 semanas. Cada 15 dias. Cada 15 dias. Isso é o que? As plantas que vocês As recomendam? plantas internas, Ah. que a gente tem dentro de casa. Ai, que legal. Então, assim, são plantas que a gente sabe que funcionam nessa situação. O que eu tenho na minha casa, eu rego uma vez por semana. O Sim. dia de regar é sexta-feira. Sexta-feira eu rego todas as plantas. Entendi. Então eu sei que isso funciona uma vez por semana. É, o que Eu acho acontece- ideal aqui em casa, uma É vez o que por semana, precisa se porque pensar. senão é capaz a gente afogar ela. O que acontece é que elas se adaptam a essa condição. Então, assim, lógico que se por
por algum motivo você deixar de regar nesse tempo que ela está acostumada, ela não vai morrer, mas que ela vai sentir, porque ela está acostumada a receber uma vez por semana, cada 15 Uma dias. dica, né, para quem tem planta dentro de casa e quem não está acostumado a cuidar de planta, assim, a planta, ela avisa que ela está sentindo falta de água. Então, assim, é questão de observar. A planta começou a enrolar a folha, começou a ficar caída. Encosta o dedo na terra, você vai ver que está seca. Tá, e quando que ela avisa que ela tá com excesso de água? Que eu acho que é um caso que eu Esse quero é o mostrar grande pra problema. vocês. É muito mais fácil você matar uma planta com excesso de água do que com a falta de água. Eu acho que eu tô com esse problema, Então, sabia? quando ela fica muito úmida, o que acontece? A raiz apodrece. Ela não respira e ela começa a apodrecer. Então, a folha começa a amarelar e ela começa a perder folha. E ela morre muito rápido quando tem esse excesso de água. Depende muito da espécie, né? Mas assim, Existem algumas espécies mais coisas que resistentes, demonstram né? é assim, a folha cair de repente ainda verde, sem ter secado, ou então amarelamento, algumas suculentas, algumas espécies mais... Você acha que essa amarelinha tá com excesso? É por causa da chuva de verão, porque... Tá um pouco. Tá. É. E você vê que o tronco dela tá bem cheinho, Inchado. assim, ele tá cheio, ele não tá enrugadinho. Então ela demonstra que ela não tá faltando água e ela tá provavelmente com um pouco de excesso de água, por isso que ela tá um pouco Mas amarelada. é por causa das chuvas, eu acho, né? E dá pra ver que assim, essa que está embaixo dela, que é o tostão, é uma planta que gosta de bastante umidade. Tostão é o dinheiro em penca que É você o tá dinheiro falando? em penca, Uhum. isso. Então assim, são duas coisas que não combinam, vamos dizer assim. Você sabe que Essa ela invadiu, desértica né? em cima e essa tropical embaixo. Então você vê que uma está muito bem, a outra está amarelando, porque está com mais água do que uma. Ela precisava de menos água e essa precisava de bastante água. Precisa de bastante. Entendi. Então, Cê- dá pra ver essa- eu não falei que as minhas plantas são minha cara, porque aqui em casa é uma zona, é misturado coisa com o deserto com coisa de onde chove muito. Mas a gente vai melhorar isso, né, cara? Eu ganhei numa produção da Casa de Jardim esses vasos, eles são cachepôs, na verdade. Só que assim, sacanagem, por eu ter plantado ele tá apodrecendo, tá vendo? Mas eu até coloquei ele mais alto e tudo, mas eles são lindos, né? A gente pode poder aproveitar, nem que a gente traga pra dentro da estante ele, eu acho ele tentar mais dar uma legal pra recuperada dele. E essa espada de São Jorge também era da produção. Um amigo meu tentou fazer isso aqui, gente, mas não rolou, sabe? Como a gente pode ver. E eu Mas não aí sei se eu precisa tenho de paciência de Cuidar. cuidar disso ali. Eu acho que eu queria arrancar isso, sabe? Eu acho que assim, a partir do momento que a gente valorizar isso daqui, você não vai ter necessidade de Não, trazer isso não, pra mim. é. Deixa isso limpo, até pra enxergar a pastilha, que eu gosto bastante. Sim. E aí valoriza essa parte É. de baixo. E uma ideia interessante que eu acho legal falar é que assim, o jardim vertical veio como um produto, enfim, e virou uma moda que as pessoas saem colocando em qualquer lugar. E a gente costuma dizer que assim, o jardim vertical, além do fato dele ser uma solução cara dentro do paisagismo, ele tem que ser empregado onde realmente existe essa necessidade. Então aqui você tem uma área boa de plantio embaixo, que não tem tanta necessidade de você valorizar essas laterais, Valorizando o isso, vertical. não tem a necessidade Não de... tem. Mas eu não entendo nada de plantas e essa Sabe hora... o nome, tem referência. Sei o nome. Eu imaginei que aqui podia ser, até que eu gosto de uma certa privacidade aqui, porque eu tô aqui trabalhando no computador. Então se eu tivesse aqui costela de Adão ou guaimbê, eu ia amar, que é a planta Então. que eu mais amo, mas eu não quero entrar na moda. Isso é muito Quando eu importante. falei a questão do... É que o guaimbê, o imbê, os filodendros, eles não têm moda. Ah, que bom, é Brasil, isso? tropical, É Brasil. pronto. Então é verdade que você já tinha pensado nessa planta já, é isso? Eu já. Porque ela resiste bem uma vez por semana só? Ela Ok. precisa de umidade. Mas Então eu- assim, você vai ter que... A hora que você for regar, você vai regar de verdade. Com intensidade. Sim, mas é terça-feira. Regar de verdade. Sei lá. Toda terça-feira, é. toda quinta-feira, sei lá, você vai regar de verdade. Essa jardineira a gente já vai fazer preparada para que ela não escorra a água toda de uma vez só. Porque senão seca. o pessoal reclama lá embaixo, quando Também. começa a Então. cair a bica d'água. Então a gente precisa que essa água, aliás, é bom você ter falado isso. A gente precisa pensar nisso, que a água precisa ficar aí para manter essa terra úmida. A escolha por esses filodendros... Deixa eu ver, mostra aí pro pessoal que a gente não mostrou ainda. Aqui a foto. Aqui a foto. A escolha delas é porque assim... Xilodendro é o nome dele, Filodendro. é o nome da- Filodendro é Filodendro. uma família Que de tem plantas. o... E aí tem o folhagens. Xanadu, tem o Guaimbê, aí tem várias. Inclusive o famoso costelinha de Adão, costelão de Adão.
Entendi. Esse Alguém é me o falou Wine costela de Day. Evo, não existe isso não, é zoada, né? Não, Ah, tá, é quero inventado. essa Evo. Se bem que as plantas aqui é um nome, em Brasília, Em Brasília é outro, outro, Os é. nomes Nordeste populares variam muito, né? Tá. Agora, nome científico é um só, não tem Que erro. é o quê? Filodendro? Filodendro é a família. Na né? família. Então, exatamente isso que eu tinha pensado na minha vida, olha. E eu quero interagir com elas, sabe, assim. Então, do lado aqui, ó, tem a Monstera, que é a Essa mais maravilhosa, tradicional mesmo, é. costela de Adão de fato. A ideia, Luffy, é assim, fazer alguma coisa. A gente tem esse canto aqui que a gente pode brincar um pouco mais com folhagens grandes. E aí a forração, lógico, que elas vão se misturar, né? A ideia não é trabalhar em blocos, né? Sim. Tudo isso vai ser misturado. Mas a ideia é vir com uma maior, aí vem uma menor, aí tem uma espetada no meio, aí Essa vem uma espetada é da mesma pendente. família ou já é outra? Buscando sempre assim, a gente tá pensando no tropical. Uhum, Então vamos buscar tudo tropical. Vamos misturar um cacto no meio, porque aí fica... Dá aquele problema Dá aquele- da rega também. Sim, da Você rega. é. que regar bastante por conta de uma e matar a outra afogada, né? Tá. Então a ideia é, vem com tropical, as plantas o que a gente quer é que elas se misturem uma com a outra e que fique um aspecto natural. Parece que daqui pra fora é uma floresta, a sua floresta, o seu jardim. É muito importante isso que vocês acabaram de falar. Na hora que a gente coloca junto as plantas no mesmo lugar, elas precisam ter o mesmo Gosto. cuidado também, né? Tipo, ó, você vai receber Mesma essa água, necessidade, é a mesma né? necessidade, né? Maravilhosa essa. Esse é o Xanadu. Ah, eu adorei a Xanadu. O Aliás, eu Xanadu- adoro o nome Xanadu, gente. Desculpa, mas é uma coisa meio anos 80. Eu quero ter uma Xanadu. O Xanadu, a ideia é Xanadu. assim, ele é baixo, ele vai ficar baixo e ele não fecha muito. Aqui a gente tá tendo uma visão de cima. Quando ela acontece aqui, nessa altura, você consegue enxergar por entre as as hastes hastes dela. Porque você lembra que eu gravo em casa, então é importante que eu Então, a não gente fique, não que pode fique verde perder a luz. na foto. É. Exatamente. Então a ideia é trabalhar com jiboia. Cadê que é a jiboia? Uma formação legal, que é essa aqui. Ó. Vê se dá pra ampliar. Legal, e ela espalha bastante. E ela espalha, e olha que legal o contraste, esse lápis Lindo. combinou também. É. Olha o contraste dessa folhagem com essa. Essa é bem lindo, escura né? e rasgada, essa é redonda, brilhante, com uma mistura de amarelo e verde. E Então, elas combinam bem nessa luz que a gente é tudo tem. do mesmo ecossistema, assim, do mesmo Uhum. bioma. Eu vou ficar com cara de Brasil mesmo, onde a gente tá, a né, ideia cara? é essa, a ideia Isso aí. O que a gente faz sempre na casa dos clientes é assim, é sentir que a gente vai ter uma massa verde aqui, só que aqui a gente não vai ter nada. Então a gente precisa ter um equilíbrio de verde e jogar alguma coisa de verde aqui nesse canto, ou até ali na cozinha, que a gente tem luz também. Sim. Então, para equilibrar. Então aqui não tem uma área completamente seca e uma área completamente ajardinada, verde aqui desse Tá. lado. Eu posso pedir um favor pra vocês? Que daí, gente, eu vou pedindo ao vivo o negócio aqui, né? Vocês podem, no descritivo desse vídeo, deixar pelo menos umas dicas assim, tipo 5 plantas que gostam de sombra, 5 plantas que gostam de com sol, certeza, pra dicas você pra que interior. para você fazer na sua casa, que daí você A vê gente vai aonde. dar umas assim, que são... Se você Certeza. matar essa, é porque realmente... Ai, não fala daquela. Realmente, nós somos os loucos das experiências, né? Uhum. Na minha casa eu tenho a cozinha, e aí eu tenho uma planta nessa situação, assim, de alto do móvel, só que a minha tá como se fosse assim, a planta aqui e a luz tá lá. Tá. Então assim, eu tenho como experiência que a planta funciona nessa situação. Isso. Aqui nessa situação vai ser Vai ser mais, bom? mais Fácil, né? tranquilo ainda. Mais ela tem tranquilo. luz natural. Mais tranquilo. Outra coisa também, aqui eu vou ter provavelmente uma estantezinha. Tá, e talvez eu não vou ter mais panela pendurada e vou ter uma outra coisa. É uma coisa que eu não decidi. Eu consigo ter temperos em casa com essa luz? Ou precisaria ser lá O fora? tempero, ele funciona de fato ao ar livre, muito sol. Isso que vocês veem em mostras e Casa Cor e revista, É trocado então, todo dia. produção, é Muita trocado assim, produção. uma vez por semana. tá, então tá. É para você consumir aquilo. Até por porque outra. Não essas plantas, elas exigem manutenção de poda, principalmente, e de substituição mesmo, Limpeza, né? né? É uma planta que ela não vai estar bonita o tempo inteiro, então não necessariamente as pessoas querem ter ela dentro de casa, Entendi. porque ela realmente fica feia. É, o manjericão, né? daqui a pouco já tá ruim, já tá feio e tal. Eles ficam feios, É. né? Ô, gente, então eu vou te dizer um negócio pra vocês, não vai ter tempero não. Tudo isso que a gente está conversando aqui é uma linguagem bem
para todo mundo entender. Isso, né? claro. Existem várias regras de iluminação, de não sei o que, a gente está dando assim muito Sim. simplificado, né? Uma questão primeira de visita, né? espécies e tudo mais, mas o que a gente fala para todos os clientes também, o que a gente tem nessa conversa de primeira visita é assim, coisas que a gente vai pensando aqui na hora. Depois a Não discussão aqui necessariamente, acontece, rola solta, até chegar num projeto que de fato é o ideal para cá, o que funciona. Então tá Então, ótimo. pra cá o que vai acontecer é isso. Nesse momento. Então é isso, a gente ficou com esse vídeo com essas dúvidas, com a ideia do que vai ser feito agora, e no próximo eu vou lá então na Folha pra gente poder ver essas plantas todas juntas e Visualizar o conceito disso, não só daqui do que a gente conversou, mas isso estampado para visualizar. Então, eu quero abrir para vocês aqui nos comentários, para vocês já mandarem todas as perguntas que vocês querem que eu faça para eles lá no dia, porque nesse outro vídeo do paisagismo, a gente pode responder essas perguntas. Com certeza. E no nosso Instagram também, se tiver dúvidas, pode perguntar Pode que a gente está lá. 24 horas. Responder 24 horas por dia. Ah, é? Olha aqui, por quê? Vocês são 12 fica- horas, um dorme, 12 horas, outro dorme. Trabalhando 24 Ah, ser gêmeos horas é por muito dia. bom, né? Ô, gente, muito obrigado pela visita, adorei esse carinho, tão animado com essa pintura aí. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. A ideia é trazer o verde Verde pra cá. Mesmo lá fora, trazer ele pra cá. Essa é a com ideia. certeza. Isso aí. Muito obrigado. Vamos lá, Obrigado, imagina. cara. Que massa. Né? Vamos cuidar da vida aqui em casa. E vocês continuam seguindo, então. Vai me dizendo o que vocês estão achando dessa loucura, dessa transformação da minha casa. E seguimos juntos. Vamos ver como que vai ficar esse apartamento no final e essas janelas. Eu quero verde.